galerinha, bem-vindos a mais um Podbox. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, o nosso Diogão. Ele está aqui ajudando a gente na gerência, está aqui ajudando a gente com os clientes, com os leads, né? E hoje a gente vai responder as perguntas que vocês enviaram pra gente no sábado à noite. E... é isso aí. Então agora Yasmin vai lendo pra gente as perguntas e eu vou respondendo elas aqui, a gente vai batendo um papo. E aí, se vocês tiverem perguntas também, vai deixando aí nos comentários que a gente vai respondendo as dúvidas. Se concordar, se discordar, vai mandando aí. Sim. A primeira pergunta que nós recebemos é a seguinte: qual a taxa de juros de vocês? Taxa de juros da gente. Não tem uma taxa de juros nossa, tá? Não é a loja que determina a taxa de juros, não é o vendedor. Quem determina a taxa de juros é o banco depois de fazer uma análise. Então o banco precisa saber do cliente. Quem é o cliente, onde ele mora, quanto ele ganha, como ele ganha. Enfim, o banco vai checar todas as informações desse cliente. Depois disso ele vai checar qual carro o cliente também quer comprar, porque o carro vai ser a garantia desse financiamento. Então ele precisa entender se essa garantia é boa, é ruim. Tem carros que os bancos preferem, tem carros que os bancos não gostam muito. Depois dessa informação, cliente e informação do carro, aí é que ele vai definir qual é a taxa de juros, quanto ele vai cobrar para te emprestar o dinheiro. Sim. A próxima é: por que os carros não têm garantia? É isso mesmo. Tá, é. O pessoal pergunta do as is, né? Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum nas lojas ter o termo as is, que é como o carro está. Por que as lojas independentes? Antes vamos dar uma explicada. Existem dois tipos de lojas aqui nos Estados Unidos. Tem o franchise dealer, né, que são os dealers de bandeira, Toyota, Ford, Chevrolet, e tem os independent dealers, que são os dealers independentes, que somos nós, por exemplo, as lojas que não são franquias. Então o que acontece? Só quem pode dar garantia de um carro de uma marca é o fabricante. Então é por isso que as lojas independentes elas não podem dar a garantia. Porém, as lojas vendem essas garantias. Todas as lojas têm que tirar uma licença, tá? Por isso, a loja não pode falar, a garantia é minha, da minha empresa. A não ser que ela tenha praça de serviço, que ela tenha licença específica para isso. Então, as lojas não dão garantia por esse motivo. Mas elas vendem garantias de empresas terceirizadas que são especializadas nisso no país inteiro. Então, tem várias empresas, tá? A gente não vai citar todas aqui, mas aí nós temos que vender essa garantia para o cliente e o importante é informar para o cliente quanto custa, quanto vai aumentar na parcela, quanto o cliente está pagando por isso, porque, de novo, não é dado. Tem muita loja que fala, 2 meses, 3 meses, 6 meses de garantia a loja está dando para vocês. E, na verdade, não é dado, ele é cobrado do cliente. Aqui a gente faz isso, a gente informa ao cliente quanto que a gente está cobrando na garantia. Tá. Essa pergunta aqui eu já achei bem interessante, porque é muito comum, a gente recebe muito, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. É a seguinte: o banco aí dos Estados Unidos aceita a minha renda aqui do Brasil? Depende. Tem banco que aceita, tem banco que não. É muito raro, mas existe 2 bancos, por enquanto, que eu conheço, tá? Deve ter mais. Eles aceitam a renda do Brasil, só que, nesse caso, eles vão fazer uma checagem mais fina, né? Mais apurada do cliente e do carro. Por exemplo, tem banco que limita a milhagem do carro, o carro não pode ter tido nenhum acidente, e aí ele vai pegar a renda do Brasil e a renda tem que ser uma renda considerável, até porque ela vai ser transformada em dólar. Então ele vai querer ver se você tem a capacidade de pagamento, mesmo sendo feita a conversão desse bem aqui, porque ele vai te emprestar um dinheiro, ele precisa ter um bem de garantia. Caso você não pague, ele vai retomar, mas tem sim bancos que aceitam, nós podemos fazer esse tipo de financiamento também, a gente tem acesso e dá sim, é tranquilo. Tá, vamos para a próxima. Quero financiar no nome da minha companhia, é possível? Não é que é possível no nome da sua companhia. O que acontece? Aqui nos Estados Unidos, quem responde legalmente pela companhia é o proprietário. Então, por exemplo, vamos fazer um financiamento do carro para a Yasmin, da empresa dela. Não sai no nome dela o financiamento, a parte financeira. Sai no nome da Yasmin, que é proprietária da empresa, mas o carro pode ser registrado e ter os documentos emitidos no nome da empresa. Dessa maneira, ela pode jogar no imposto de renda dela, né, deduzir no imposto de renda dela, que é feito todo ano, da empresa, porque esse carro é um patrimônio da empresa. Porém, a responsabilidade financeira é do proprietário da empresa, no caso seria a Yasmin. Isso. Vamos para a próxima. Por que as lojas exigem o seguro mais caro?
Então, não é que as lojas exigem o seguro mais caro. Essa é uma pergunta que eu recebi até no meu Instagram, isso aí. Não é que a loja exige o seguro mais caro. Existem dois tipos de seguro aqui nos Estados Unidos. Tem o simples e tem o completo, né? Que é o full coverage, que a gente chama. O que acontece? O seguro normal, sem esse full coverage, que é o mais caro que o pessoal fala, o seguro comum, ele vai cobrir somente o carro de terceiros. Então imagina, você comprou um carro, você sofreu um acidente, você bateu no carro de uma pessoa. O seu seguro não vai arrumar o seu carro, não vai custear os seus gastos. Ele vai pagar somente os gastos de terceiros. Isso é obrigatório aqui nos Estados Unidos, tá? Então, esse simples não vai cobrir o seu carro, vai cobrir só o carro da pessoa que você bateu, do terceiro. Por que que quando você compra um carro numa loja financiada é exigido o seguro full coverage ou completo, que é esse mais caro? Porque o banco, ele está vendendo um carro emprestando um dinheiro para você e ele tem um valor a receber. Se acontecer algum acidente e esse carro der perda total, o seguro vai pagar o carro pro banco, primeiro, ele vai quitar a dívida com o banco, e aí o banco diminui o risco. Portanto, o que acontece? Se você não tem o seguro completo, não vai cobrir o seu carro, logo o banco vai deixar de receber. E o banco não aceita isso. Então não são as lojas que exigem. Quem exige é o banco que está te emprestando dinheiro e a garantia do banco é o carro. Portanto, esse carro tem que estar assegurado, certo? Tá. Essa aqui é outra pergunta que é muito comum entre os clientes no WhatsApp, principalmente, que é a seguinte: devolvi um carro para o banco, eu consigo fazer outro financiamento? O que vocês me aconselham? Bom, se você já devolveu, não tem muito conselho agora. Você já devolveu. Mas o que acontece? Quando você devolve um carro para o banco, aqui nos Estados Unidos, o banco, se você entregou por vontade própria, ou se você deixou de pagar e o banco veio buscar, o banco encara da mesma maneira. Foi um contrato que foi quebrado que você não cumpriu. Então vai ser marcado, aqui chama repossessed car, né, que é o carro que foi retomado. O que acontece? O banco, seja você entregando ou o banco vindo buscar, ele vai marcar o seu nome no seu histórico de crédito, como um cliente que não finalizou o contrato, um cliente que teve um carro retomado. Independente se você entregou ou se o banco veio buscar por falta de pagamento. Então, é sempre ruim não finalizar o contrato, o legal é você quitar ele. Existe muito essa dúvida, às vezes o cliente tem o carro, quer trocar, e ao invés dele ligar na loja e saber se a loja aceita um carro financiado como troca, ele simplesmente devolve ou deixa de pagar. E as lojas têm sim condições de comprar um carro financiado, só tem que ser avaliada a questão de valores, que o carro vale no momento, se funciona no negócio ou não. Mas, conselho agora, você vai passar um período marcado o seu nome aí com o histórico de carro retomado, vai ter uma taxa de juros um pouco diferente, algumas lojas podem te ligar em média pelos próximos 2 anos, depois isso tende a sair, mas vai ficar no seu histórico, não tem jeito. Tá. Essa aqui veio inclusive de uma cliente que chegou aqui na loja hoje, ela mandou a pergunta no sábado e veio hoje. Eu consigo colocar mais de uma pessoa na mesma apólice de seguro? Consegue, você pode colocar, não é quantas pessoas você quiser, né? A seguradora vai avaliar quem está entrando e por que está entrando, se mora no mesmo endereço. Isso é importante, endereço no seguro. Então, por exemplo, você tem lá o seu seguro, você quer colocar o marido, o filho ou um amigo, até mesmo um amigo, você pode colocar. Não precisam morar no mesmo endereço, porém, as pessoas que moram no mesmo endereço que você que tem uma apólice, tem que constar no seguro do carro. Porque se acontecer algum acidente e descobrirem que tem pessoas que moram no mesmo endereço que você e não estão no seguro, pode ser que o seguro embasse, faça um draminha aí para te pagar. Então sim, pode colocar mais pessoas no seguro. Tá, vamos para a próxima. Consigo fazer um financiamento sem seguro? Essa aqui é praticamente a que você respondeu, né? A pessoa está perguntando se ela consegue fazer um financiamento sem ter o seguro do carro. Sem ter o seguro do carro? Eu respondi, não, sem seguro é impossível, porque é regra. A gente só consegue fazer a emissão de uma placa quando a gente apresenta um seguro, né? Porque o seguro é da pessoa, é do cliente, é da placa. Então, para a pessoa ter um carro, ela rodar com o carro, ela precisa emplacar. E para ela ter uma placa, ter direito a emitir uma placa, precisa ter um seguro. Então, uma coisa está ligada na outra. Quero saber quais são os principais requisitos para fazer um financiamento. Bom, primeiro requisito. Na verdade, vamos dividir em 2 partes. O recém-chegado, quem chegou há pouco tempo, e quem já está aqui há mais tempo. Quem já está aqui há mais tempo, 3 meses de conta bancária, um ID válido, pode ser passaporte ou pode ser
um ID aqui dos Estados Unidos. Se você tiver social ou ITIN, ok. Se não tiver também, dá para ser feito somente com passaporte. Endereço, tem que ter o comprovante de endereço e o seguro. Então os requisitos principais são esses. Comprovante de residência, um ID e o seguro. São os principais. Tem algumas coisinhas no meio aí, mas é tudo tranquilo. Tá. E vamos para a última pergunta, que é a seguinte. Já tenho um carro financiado, eu consigo financiar outro? Consegue sim, mas tem que se atentar a uma coisa. O financiamento do segundo carro, pensa que você é o banco que você vai emprestar dinheiro para alguém. Se a pessoa já tem um carro e ela está financiando outro carro para ela mesma, por qual motivo, o banco sempre quer saber isso, por qual motivo a pessoa está comprando um segundo carro, se ela já tem um? Porque ela quer saber se a pessoa vai abandonar o outro, porque caso ela está abandonando o outro, num possível problema aí na frente, o carro dela é o próximo a ser abandonado. Então o banco é muito atento a isso. Então dá para financiar 2 carros na mesma pessoa, mas a gente vai ter que entender o nível de endividamento. O banco tem uma sigla que é PTI, depois me lembra de escrever certinho o que é PTI, a gente coloca lá. Que é o quê? É o nível de endividamento. Então, por exemplo, os bancos liberam em média de 20% a 25% da sua renda, sua comprometida com prestações de carro. Então vamos imaginar que você já tem lá uma prestação de $500 de um outro carro, tá? E você quer fazer mais uma prestação de $500, outro carro, o segundo carro também vai dar 500, então você vai ter $1.000 agora de parcela de carro. Se esse valor passar de 20% da sua renda, provavelmente o banco não vai autorizar. Então, o que determina você poder ou não financiar o segundo carro? É o valor da sua renda, é o quanto você comprova de ingressos mensais, né, de renda mensal. Então, se passar dos 20%, o banco pode não autorizar, mas se estiver abaixo dos 20%, você vai financiar 2, 3 carros aí. Para financiar o terceiro é a mesma coisa. Pode financiar o terceiro carro? Pode. A questão vai ser o PTI se você comprova que tem capacidade de pagamento. E pegando essa pergunta aí, deixa eu fazer uma alteração. E se no caso, eu já tenho um carro financiado e eu quero ser o consignor de uma pessoa, é possível? Ou gera algum problema no meu nome com o banco? Não, é possível normal. É como se fosse a compra de outro carro, porque o consignor, né, que é como se fosse um avalista, como segundo comprador, o que acontece? Às vezes um cliente vem fazer o financiamento do carro, mas a renda dele não é suficiente, o histórico dele não é suficiente, aí o banco pede um consignor, né, que é um avalista, alguém para entrar no mesmo financiamento, que vai ter renda e vai gerar mais capacidade de pagamento, vai comprovar para o banco que, olha, esse cliente que não tem a capacidade de pagamento, mas eu estou sendo avalista dele, no Brasil a gente fala assim, né, eu estou sendo avalista dele, eu vou completar o financiamento dele com a minha renda. E se caso ele não puder pagar, quem vai ser cobrado é o consignor. E na verdade é como se você estivesse comprando um carro também, porque se a pessoa não pagar, tem que tomar muito cuidado para ser consignor, porque se a pessoa não pagar, vai vir no seu nome e sim, vai usar, lembra a história que eu acabei de responder do PTI, os 20%? Também vai interferir na renda. Por exemplo, se você for comprar um outro carro para a pessoa que é consignor, também vão avaliar. Se ela já é consignor, ela já tem a renda comprometida, também vai interferir nesse PTI. Diegão, no caso, estou indo fazer o meu primeiro financiamento. Tá. O que você indica? Que eu tenho um consignor para poder talvez melhorar as minhas cotas mensais, né? Ou você indica que eu faça sem ninguém, no meu nome mesmo? E aí depende também da questão do down payment, mas vamos só entrar nessa questão. Você indica eu fazer sem um consignor ou você acha melhor, como é meu primeiro financiamento, eu ter uma pessoa como avalista? Depende de duas coisas. Primeiro, assim, se você não tiver ninguém, você pode fazer. A questão é que todo mundo, se você nunca teve financiamento, suas taxas de juros vai ser um pouco mais altas, sua parcela, sua entrada. Mas todo mundo tem que pagar o preço para entrar nesse mercado de crédito aqui. E aqui nos Estados Unidos, tudo é baseado no crédito. Então, em algum momento, você vai ter que pagar o preço. Agora, se você tiver uma pessoa muito da sua confiança que fala assim, não, eu vou ser consignor com você, mas essa pessoa também tem que ter um crédito muito bom, uma renda muito boa, senão entrar outra pessoa com a mesma renda que você, com o mesmo crédito que você, se você não tiver um crédito bom e a pessoa também não tem, não vai mudar nada. Agora, se a pessoa tiver um crédito muito bom, uma renda muito boa, vai ajudar com certeza. Se ela tiver um histórico, se já tiver um histórico, tudo é histórico. Então, importante, quando a gente fala de credit score, muita gente acha que é só um número lá, de 600, de 900,
não é só o número, são duas partes o histórico. Ele tem o crédito, certo? Que é essa pontuação que é gerada, e tem o histórico. Então, tem muito cliente, eu já tive caso assim, o cliente com score alto, com número alto, mas um histórico baixo ou inexistente. O cara tem um número bom, mas ele nunca comprou nada financiado. O deal dele fica ruim. E eu já peguei cliente, eu vendi um carro, deve ter uns 2 meses atrás, uma cliente, ela não tinha nem 500 de score. E é muito difícil você conseguir o financiamento dele. Tava 490 e poucos. Por esse motivo, ela tinha sido consignor de uma pessoa, a pessoa não pagou o carro, sujou o nome dela. Nossa. Só que era uma senhora, ela tinha 62 ou 63 anos, ou seja, ela tinha um credit score, um histórico, muito longo, de muitos anos, e o histórico dela era muito bom. O que estragou o crédito dela foi esse carro que não pagaram. Caraca. Ela pegou uma taxa de juros de 8%, que hoje é fantástico, Sim, parcela baixinha, e o banco pediu down payment baixinho para ela. Por quê? Olha só, o número dela era horrível, mas o histórico dela era excelente. Então, eu arrisco a dizer que o histórico vale mais do que o número muitas vezes. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem pra gente. Pode mandar aqui mesmo no YouTube, pode mandar no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Aqui embaixo vai ter todas as plataformas digitais que nós temos no momento. E foi o vídeo de hoje baseado nas perguntas que vocês mandaram. Se vocês gostaram, vocês avisem aqui nos comentários também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um Podbox. Valeu, pessoal.